Mas pergunta, você falou, você cresceu numa escola, por exemplo, que não tinha muitos asiáticos. Você não sentia estranha? Não sentia. Você jura pra mim que eu É, talvez porque é que eu sou assim, né? Muito faladeira. Não, minto. De criança eu era muito tímida. Eu era muito tímida. Porque quando eu entrei na escola, imagina, eu não sabia falar português. Minha mãe também não conta. Eu não sabia falar português. E era um caos, né? Porque não sabia nem como pedir para ir ao banheiro, sabe? Então você já viu os estragos que eu fazia de criança. Mas depois que eu entrei na escola, quer dizer, no curso primário e tal, eu não me sentia uma estranha. Tanto é que nunca, que eu me lembre, eu fui chamada de japa. Nunca foi? Nunca. Olha. Que eu me lembre, nunca. Ou eu sou muito desligada, entrou por aqui e saiu por lá, entendeu? Então, e tanto é que, porque é o seguinte, eu acho que na nossa família, né, tem muita gente que, justamente por causa dessa diferenciação que fazia, por sermos asiáticos, tem muita gente que rejeita o seu lado asiático, né, o seu lado oriental, não é verdade? E quando a cultura japonesa caiu nas minhas mãos, porque saiu lá no currículo e eu fiz direito, pretendia seguir a carreira, mas de repente o japonês me pegou e enfiei o pé, não consigo mais arrancar, tirar, sabe? E é isso, eu entrei sem ter nenhuma, ao mesmo tempo, nenhuma rejeição. Entrei tranquilamente, abracei aquilo como tema muito. Eu já entrevistei acho que eu não falei para você, mais de 100 pessoas no meu projeto inicial, né, das redes sociais, com ascendência do leste asiático, de várias etnias diferentes. E eu acho que é a primeira vez que eu ouço um relato como o teu. E eu acho que isso que é o Brasil, né? A pluralidade, a diversidade, a vivência de cada um. Eu acho isso tão interessante, né? Como cada um tem a sua história, né? Nossa, eu acho que é engraçado, assim. A minha experiência foi um pouco diferente. Eu lembro que mesmo na escola, quando aconteciam coisas, eu preferia, me distanciar, não perceber o que acontecia, pra me considerar, não, eu sou branca, tanto que minhas amiguinhas na escola, a maioria eram brancas, e eu me afastava também tinha um estereótipo, né, do grupinho de japoneses da escola que ficavam juntos, tinha esse estereótipo que as pessoas mesmo já excluíam eles, e eu fazia de tudo assim, porque ainda eu que sou mestiça, ainda falava assim, não, porque eu consigo, acho que se eu tentar, eu consigo me esconder aqui atrás delas. Mas eu lembro que na infância mesmo tinha, já meninos assim com fetiche, e meninas amarelas, e que ficavam assim pra mim, mas você fala japonês? Por exemplo, na escola, eu não queria que nenhum amarelo viesse falar comigo, porque senão eu ia ficar do grupo deles. Eu tinha que conversar só com brancos. É verdade. Gente, eu passei, desculpa. Não, eu entendo muito isso, que eu era assim também. Por isso, eu falava assim, mas não tinha jeito. Não tinha. Não, continua, o que mais? Na escola, que eu quero falar. Não, na escola é assim, tem assim, vai ser... Mas não, a minha questão era assim, as minhas companhias, elas não poderiam ser amarelas, porque senão eu ia ficar, assim, com aquela coisa. É o grupo dos asiáticos, porque tem o grupo dos amarelos. Ou os que falam, olha os jafas. E eu não queria aquilo pra mim. Porque eu não tinha nada no meu crescimento, na minha formação, de que era asiático. Eu cresci com pessoas falando mal deles. Olha só, isso é horrível pra mim. Porque tiveram outros problemas. E eu falava assim, gente, eu não me encaixo em lugar nenhum, porque as pessoas de fora me veem com uma coisa e eu não sou isso, né? Claro, isso foram anos. Aqui depois eu tenho muita coisa da cultura asiática, tudo, mas pra mim foi muito difícil enxergar isso. Desde sempre. Porque e aceitar, porque na adolescência você tá num momento de que você quer... como é que eu falo? De que você quer se estabelecer no mundo. Quer pertencer. Eu vou ser vista assim. E eu não pertencia a lugar nenhum. Eu acho que já na infância. Você sente a diferença. Para você ter uma ideia, o meu pai, ele ficou quando ele serviu o exército, ele tinha 18 anos, Brasília estava sendo construída. Eles levaram meu pai para a Praça dos Três Poderes. Ele ficou um dia inteiro parado em continência na Praça dos Três Poderes, com uma fila de brasilienses para ver como era um japonês. Né? Eu sou uma pessoa que nasceu em 1968, então a gente ainda tinha aquela questão, gente, você é muito diferente. Se seu zoinho aí é estranho,
né? Então, já na escola, sentia, eu sempre fui muito comunicativa e tudo mais, mas eu cansei de ouvir, nossa, Carlinha, você é tão bonita, pena que você é japonesa, né? Pra mim era o pior, sabe? Tipo, otaku, mas, assim, tem os otakus que o quê? O que é otaku, pra quem não sabe? Otaku é tipo aquelas pessoas que são muito fãs, são obcecadas em anime. Mas geralmente é no nível assim, que vai comprar todos os mangás, que tem aquelas figurinhas tipo das menininhas do mangá. E aí tem aqueles níveis de otaku que assim, sabe? Meio doentio. Que quer namorar, que quer namorar, descendente, que quer... Só porque assiste o anime, sabe falar japonês e fala um negocinho que eu não vou saber falar, porque eu não conheço tanto, mas falavam tipo... Como que é aquele... Hadouken! Falava Hadouken, olha como você fala japonês. E aí eu ficava só tipo, tá bom, querido, que bom pra você. Ai, que vergonha, né? Assim, ok, bom pra você, tá bom. No meu caso, a minha mãe, ela me botou 1 ano antes no colégio. Então, com 6 anos, já estava no primeiro ano. Só que você era menorzinho. Só que eu era menor, 1 ano mais novo, e japonês já é um pouquinho mais baixinho, né? Então, as crianças eram muito maiores que eu. Sim. Então, era um bullying violento, assim. Eu sofri bullying, eu já sou mais quietinho, mais pra dentro. Era bullying físico, assim, era violência. Então, foi um período difícil, assim. Eu não tenho saudade nenhuma de Mas na época escola. você já atribuía isso à sua etnia ou isso veio pra você depois? Acho que veio depois, olhando pra trás, assim. Mas na época não, eu só não entendia, né? Por que esse menino tá querendo me bater, né? E por nada, né? E acho que daí, até o 8ª série, assim, aí eu aprendi a revidar. Só que era mais de coordenação, e reclamar, e expulsava a pessoa. Entendeu? Vou ficar bem. A gente é um japonês que fica mais escurinho, né? Assim, mais, né? Fica assim, bem preta mesmo, assim, ficou pretona. Então eu ficava mais pro lado do, olha, eu sou mais Gabriela do que deixar o cabelão enrolado. E assim, você ficava parecendo mais brasileira. Né? Eu ainda sou Entre muitas aspas, né? Porque muitas aspas. O brasileiro, né? Que cara tem o brasileiro? Nós somos uma mistura tão grande, né? Uma diversidade tão grande no nosso país que não dá pra dizer que existe uma cara de brasileiro, né? Tinha o brasileiro estereótipo na época, né? Que era uma Sônia Braga da vida. Então eu tentava ficar mais perto da Sônia Braga do que mais perto da minha própria essência. Olha, então eu tive, né, algumas paixões platônicas, mas eu percebia que eu nunca tive, assim, oportunidade, né? E elas não me viam também como uma pessoa desejável também, porque queria namorar. Figura masculina. Eu só via como o Caxias, só, né? E... Caxias que você fala é como se fosse o nerd. É o nerd, é mais ou menos isso, muito quietinho e tal, não sei o quê. E eu via que entre os meus amigos, o pessoal convivia com não descendentes na escola, mas eu sofri, como a gente acabava sofrendo esse meio que bullying, né? Elas tinham mais dó da gente do que... Então, eu percebo isso, que tem esse negócio de achar o homem asiático fofo. Pequeno, o nerd. Coitadinho, né? Então, eu tentei, né? Tentei, né? Assim, mas eu também, na época, eu também me sentia inferior. Isso me deixava muito triste, porque eu era estrangeira dentro do meu próprio país. Esse não pertencimento, eu não era mestiça, nunca fui mestiça, eu sempre fui asiática. Isso pra mim foi muito difícil. E hoje em dia, gente, pelo amor de Deus, eu fico muito feliz de me considerar amarela. E eu falo pros meus filhos, vocês, e que eles são super mestiços, é muito legal você ser amarelo. Você não precisa ter problema com isso. Ai, amor. E a coisa mais linda, foi tão difícil pra eles. Meu filho adora ser japonês. Ele fala, eu sou japonês, né? Ele adora ser nipo brasileiro. E ele fala com orgulho. Na classe ele fala, eu sou amarelo. E eu não queria falar isso quando eu tinha a idade dele. Eu falava, não, eu quero ser branco. Graças a Deus o mundo mudou, né, gente? Ai, gente, desculpa. E a gente pode ter orgulho disso. Cara, eu me identifico tanto com isso, porque... Mas na escola, sabe o que eu fazia? Eu virei rebelde. Eu era rebelde sem causa. Então, eu falava palavrão, eu repeti de ano.
Eu tenho certeza que eu repeti de ano de propósito. Ah, eu acredito. Eu tenho certeza, porque eu sempre fui muito estudiosa, muito inteligente, mas eu queria me desvencilhar daquilo, entendeu? Do que as pessoas esperavam de mim, de ser a CDF, de ser a certinha. Eu gostava eu cabulava a aula pra mostrar que eu não era japonesa, que eu era pai, eu ia fazer, entendeu? Então, eu olho hoje e falo, ai meu Deus, que rebelde sem causa. Mas eu tenho certeza que hoje eu consigo ver que era isso. Sabe, que eu não queria ter essa imagem de certinha, de boazinha, de falar baixo, então falava alto, falava não sei o que, tal, pra parecer, pra me encaixar e ser aceita, porque no fim das contas é isso, né? No fim das contas é o pertencimento. Olá, eu sou a Bruna Iso e se você curtiu esse conteúdo, vá até o canal, se inscreva e assista aos episódios completos.